Tcharam! E agora, estão ouvindo aí? Tá beleza? Câmbio, câmbio. Alô, câmbio. Me ouviu agora? Bom dia. Bom dia. Bom dia, galera. Tudo bem? Desculpa aí que eu não tinha ligado o microfone, né? Eita, esse pastor de vocês é fogo, né? Desculpa aí, eu que não liguei o microfone aqui. A Lohane falou, você já ligou o microfone? Eu falei, não. Ele estava apagado que eu não percebi, desculpa aí, tá? Agora já voltou, né? Hoje é dia 10/10, né? De 2022, ou 10 de outubro, né? 10 de outubro hoje. É que eu não acordei ainda, é por isso, né? É que eu não acordei ainda, é por isso, então desculpa aí. De manhã cedo eu não funciono, você desculpa, até meu cérebro começar a funcionar. Demora um pouquinho aí, desculpa. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Que você tenha passado um bom final de semana. Que você tenha passado um bom final de semana. Eu tô, Ana, ainda meio dormindo ainda, desculpa aí. Mas o meu final de semana foi intenso, né? Vocês têm que levar em consideração aí, né? Que o final de semana do pastor aí foi intenso, né? Intenso meu final de semana. Eu estive fazendo culto lá em Porto Alegre, né? Entendeu? A gente foi fazer culto lá em Porto Alegre. Foi um culto muito legal, né? Muito legal. Tinha muita gente, né? Lá em Poá, muita gente, graças a Deus. 56 pessoas aceitaram Jesus ontem, no sábado, né? 56 pessoas, né? Você sabe que 56 pessoas é gente pra caramba, né? Pra caramba. Oi, Luciana Roquelli, Deus abençoe. Tudo bem, Maria Ângela, né? Foi muito legal, tá? Foi muito bacana, tá? Então foi... E o pastor tá cansado ainda, né? A gente foi no sábado, voltou no sábado, né? E apesar de ter descansado ontem aí bastante, né? Mas o pastor ainda tá cansado, né? Então essa semana ainda vai ser aí difícil, né? Não vai ser fácil essa semana aí, tá bom? Mas se tiver um pouquinho de paciência aí, né? Entendeu? Se tiver um pouquinho de paciência aí, a gente vai caminhando todo mundo junto aí, né? Ninguém fica para trás, né? Aqui você sabe que com a gente ninguém fica para trás, né? Vamos caminhando aí, graças a Deus, né? Aqui em Curitiba tá frio. Em Curitiba não, né? Em Guaratuba, desculpe, tá frio e tá chovendo. Aí eu não sei como é que tá, né? Mas agora de manhã nós até acendemos fogão a lenha aí, porque tá frio aqui, né? Tá frio, tá? Então, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo aí. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo, né? Tá bom? O problema tava isso aí, Branco. Eu tava aqui atrás do microfone. Quero agradecer vocês. Quero mostrar para vocês um presente que eu ganhei, ó. Olha, que eu ganhei. Ganhei um carro de presente. E ele abre a porta, ó. Deixa eu abrir a porta pra você ver. Ele abre a porta. Olha que legal. Carrinho que eu ganhei de presente. Eu quero agradecer quem me deu de presente, porque eu não sei quem foi, porque não tinha nome. Então eu quero agradecer, muito obrigado, tá? Quem me deu acertou, né? Porque sabe que eu gosto e que eu coleciono isso aqui, né? Gosto muito. Porque eu vou num lugar que eu encontro um diferente, eu compro, eu tenho na minha estante, né? Vários desses, né? Então eu quero agradecer, muito obrigado. O Buíque eu não tinha ainda, né? Então obrigado aí, tá? Quem me deu, ganhei lá em Porto Alegre ele, né? Veio lá do Rio Grande do Sul aí. Então quero agradecer aí quem deu, né? Eu não sei quem foi porque não tinha o seu nome, tá? Então muito obrigado aí, Deus abençoe você poderosamente, tá bom? Muito obrigado. Foi de coração mesmo. Eu sei que é simplesinho, mas eu gostei demais, eu gosto muito, né? Muito obrigado, tá? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí junto comigo, tá? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí junto comigo, se você puder fazer o favor. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, vamos lá, no verso de número 20,
Marcos 3:20. Quero que você abra. Irmã Celeste Sartori, Deus abençoe. Cíntia Lima, Rosângela Beretta, Ângela Maria, Deus abençoe. Simone Aparecida, o Laureano. Oi, Laureano, tudo bem? A Marlene, Débora Cruz. Eu vou dando um cheiro em vocês enquanto vocês acham aí na Bíblia o texto. Eu vou dando um cheiro em todo mundo. Cristina Fernandes, Vera Lúcia Ribeiro, Nessi Alves, Antônia Rodrigues, Linda Nir de Fátima, Maria Inácia, Andressa Pascoaleto, Edemar Bauer, Edemar Senir Braga, Mari Alves, Alcilene Eric, Giovanni Luquim, Deus abençoe, Conceição Alves, Ivanilde Camargo, Brígida Mumbach, Maba Barbosa, Henrique City, Deus abençoe, Adriana Canassa, Lilian Coutro, Maria Ângela Costa, Cladir Reck, Cristiane Osório, desculpe, Onésio Silva, oi Onésio, Sueli, Nilma Correia, Bruna Croman, Patrícia Cardoso, Marcinha de Jesus, Dalva de Castro, Ana Lô, Deus abençoe todo mundo. Agora correu, não consegui. Eriquinha, Tânia Moreira, Antônia Rodrigues, Fabiana, Deus abençoe todo mundo que está aqui no YouTube. Tá, o texto já está aqui, ó. O texto já está aqui para a gente ler junto, tá? Vamos lá? Manuel dos Santos, Wijânia, bom dia Wijânia, Suzana Targuino, Rosana Godoy, Dalva Brito, Marta Peçanha, Márcia Paim, Nádia Azevedo, irmã Cristina, que está lá na Irlanda, Deus abençoe, Tiago Dominos, a Sandra Fornel, Ângela Caldancelli, Inalda Barbosa, Sueli Florencio, a Sandroca, Lucas Cavalieri, Carla Bergano, Mara Almeida, Lúcia Alberto, irmã Lúcia, Marcilene, Cacilda, Jana Souza, Senia Azevedo, Eunice Aguiar, Ana Paula Bescorovaine, Marisa Hermes, Giltânia Queiroz, Edna Nonato, Deus abençoe todo mundo que está aí, né? Ana Beatriz, Fernanda da Silva, Cleia Nascimento, a Gisele Bueno, o Avante Comunicação, Patrícia Campos, Rita Gomes, Zenelda Maria, Fátima Perli, Lourdes Fischer, Joseli Silva, Elci Gordoni, Celso C7, tá aí em QAP, Deus abençoe, o Heitor Neto, Zulene Reis, Fátima Mariane, Mari Alves, que bom que foi muito legal o culto ontem mesmo, né? Quem perdeu, vá lá e assista aí no canal no YouTube, no nosso canal, assista de ontem, né? Sueli Florencio, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Deus te abençoe, irmã. Beijo no teu coração. Janaína Mendes, bom dia. Maria Helena Vaz, bom dia. Ana Paula também, mandei beijo para você, Ana Paula. Maria Gutierrez, oi irmã, Deus abençoe, gauchada. Vamos lá, posso ler o texto? Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso de número 20. Agora vamos prestar atenção, tá? Vamos prestar atenção que esse é um ensino sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito importante que você aprenda, tá ok? Helena, um beijo, Helena. Deus abençoe você. Rosana Godoy, Marcos 3, tá? Marcos 3, verso de número 20. Vamos lá, já acharam o Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso de número 20. Vamos lá, galera, eu vou ler o texto já, tá? Diz assim, ó. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa,
se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. A verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Amém? Amém, galera? Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, meu Deus, com a tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor coloque a tua mão sobre as nossas vidas, a tua unção, sobre cada um de nós, sobre toda a nossa igreja agora, dando para nós a comunhão no teu Espírito, Senhor, para que todos estejamos agora participando da tua palavra, em comunhão, como diz a tua palavra. Meu Deus, dá para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, escute aqui comigo uma coisa que eu quero te falar. Pode abrir a tela, bebê, agora. Quero te falar uma coisa. Esse texto, ele traz algumas verdades bíblicas que muita gente não conhece. Muita gente não conhece. Algumas verdades bíblicas, né, que estão aqui neste texto e que eu e você precisamos observar. Aprender e observar. Amém? Aprender e observar. Por que observar? Observar significa pôr em prática. A gente está falando aqui, bom dia, irmã Vilma Eico, vejo no teu coração toda a família aí, tá? Deus abençoe vocês. Por que que nós precisamos observar, pastor? Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser ouvintes indolentes, mas nós devemos ser crentes praticantes. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser um modus operandi da nossa vida. Amém? Então nós precisamos estar trabalhando com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus no nosso coração, cada um de nós. Não adianta só você ouvir, não adianta você vir aqui de manhã no culto, ouvir a palavra é muito legal, ouvir a palavra é muito bom, ouvir a mensagem é muito bom, só que aquilo que você ouve, você tem que aprender, e aquilo que você aprende, você tem que viver. Você precisa viver o evangelho, principalmente dentro da tua casa. Principalmente dentro da tua casa, você precisa aprender. Ok? Então nós devemos praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Oi, Evelise Santos, beijo no teu coração, tá? Nós precisamos praticar a palavra, irmão. Você tem que aprender a fazer isso. Quando você for tomar uma atitude, fazer alguma coisa, você tem que pensar assim, mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que eu devo fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Você entendeu? A Bíblia diz que eu devo... Alguém mandou andar 1 milha. A Bíblia diz que eu devo andar 2, então eu vou andar a milha. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que viver isso no meu coração. Eu preciso ser crente, por mais que eu não queira. A Bíblia diz que eu devo obedecer. Mas eu não quero obedecer, mas eu tenho que obedecer. Então nós precisamos nos enquadrar no Evangelho. Para que você seja reino de Deus, quando você faz a oração do Pai Nosso e diz, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Você não faz essa oração? Então você pede na oração que o reino de Deus venha sobre a sua vida, mas você não permite que ele se manifeste na tua vida, porque você não obedece. Eu falei bastante ontem aqui sobre isso. No culto ontem a mensagem foi sobre obedecer. Dei um testemunho de uma pessoa que era da nossa igreja, agora faz muito tempo que eu não vejo mais. Dei um testemunho forte,
sobre dar a sua palavra para Deus, sobre fazer um voto. Né? A gente está em Marcos 3, no verso 20 em diante. E você precisa aprender isso. Você precisa aprender. Vai fazer um voto com Deus, você tem que cumprir. Você não vai honrar a tua palavra que você deu para Deus? Assim, você tem que honrar a tua palavra com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Se você prometeu, você tem que cumprir. Tem muita gente que perde a sua moral com seus filhos, por exemplo, que não cumpre sua palavra. A Manuela muitas vezes me cobra algumas coisas que eu falo, e até a Lohane me cobra. Não, mas eles dizem assim para mim, mas você falou que a gente ia fazer. Eu disse, se eu falei, então vamos fazer. Não, você falou que ia me dar isso. Eu falei? Eu pergunto, porque eu sou esquecido, eu esqueço. Eu falei isso, filha? Falou, pai. Então pode fazer, porque se eu falei, eu tenho que cumprir com a minha palavra. Eu procuro ensinar os meus filhos aqui assim. Nós temos que honrar a nossa palavra, porque é a única coisa que a gente tem, irmão. Aí você quer pregar, quer ter um ministério evangelístico, você quer pregar o evangelho, você quer ter poder na palavra que você prega, que você ora e fala, Senhor, eu peço que o Senhor me dê uma mensagem cheia de poder, que a palavra que eu pregue tenha poder. Se você não cumpre a tua palavra, como é que você quer que isso aconteça? Você não honra a tua palavra na tua casa? Entendeu? Veja que é uma coisa muito forte isso aí. Né? Você tem que honrar a tua palavra. Você não pode mentir pro teu filho. Ah, se você ficar bonzinho, a mãe vai fazer coxinha para você. Daí chega de tarde, você tá com preguiça, não faz coxinha. Aí teu filho vem para você e fala, mãe, você não vai fazer a coxinha? Ah, eu tô com preguiça, não vou fazer. Como assim, cara? Você deu tua palavra? Você vai fazer a coxinha. Tem que fazer. Se você não tem moral com o teu filho, já pensou quando alguém perguntar pro teu filho, a tua mãe, quando ela fala as coisas, ela cumpre? Não, não cumpre. Porque ela falou que ia fazer coxinha e daí estava com preguiça e não fez. Olha como eu tô falando de maneira simples, porque eu quero que você entenda o que eu tô te falando. Entendeu? Tá todo mundo entendendo aí o que o pastor tá falando? Fala amém aí se você tá entendendo a mensagem. Pastor, estou entendendo, então fala amém. Porque esse aqui tem direção, essa palavra aqui tem RG CPF, você sabe disso. Né? Tem RG, tem CPF, você sabe disso. Eu estou ensinando vocês, quero que você aprenda. A palavra diz que a palavra do crente, sim é sim e não é não. Então, se você falou, você tem que fazer. Você tá formando o caráter do seu filho através do seu. E você tem que aprender isso. Você tem que aprender. Falou, você tem que cumprir. Não quer fazer, não fale. Então a gente continua o texto. Ó, e foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Então você é chamado para a obra de Deus. Aí a multidão vem, daí você vai reclamar? Você escuta o pastor Sandro aqui reclamar? Que nós viajamos, eu estou cansado, eu não vou fazer live porque eu estou cansado, eu faço isso? Não. Ó, desculpe, hoje eu não vou orar para você aqui porque eu estou muito cansado, porque ontem eu orei... Não. Não. Jesus chamou a gente para fazer a obra. E quando Jesus dá uma multidão, nós temos que se virar. Entendeu? Então não fica reclamando da quantidade de serviço que você tem, porque você poderia não ter serviço nenhum. Aí você fica orando para Deus te dar serviço, para tua empresa, para Deus te dar trabalho, daí você está entupido de trabalho, começa a reclamar. Ah, agora eu não tenho tempo porque eu trabalho. Administre o seu tempo de maneira adequada. Se organize e deve dar tempo de você fazer tudo. E ele continua. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para prender, porque diziam, está fora de si. Quando os seus irmãos, a sua família, viu que Jesus começou a juntar um monte de gente falando que ele era o Cristo, todo mundo ficou enlouquecido na família de Jesus e queria prender ele.
Tá ouvindo o que a Bíblia está falando aqui? A família é de Jesus. Não eram os estranhos, não. Não eram os de longe, eram os de perto. Então, se você acha que você vai fazer a obra de Deus, se você acha que vai ter uma mudança gigantesca na tua vida, que você vai parar de tomar cana, você vai parar de comer demais, você vai parar de fumar, você vai parar de ir pro baile, que você vai parar de falar palavrão, que você vai começar a mudar a tua vida, porque agora você é crente e a tua família não vai achar que você tá louco, você tá enganado. Porque a família de Jesus achou que ele estava louco quando o seu ministério iniciou. Entendeu? Eu sei que você está entendendo isso, porque tem muita gente que passa por isso na sua vida, né? Depois que você conheceu o pastor Sandro, depois que você conheceu a igreja, depois que você conheceu Jesus, muita coisa está saindo da tua vida de maneira voluntária, porque ninguém está mandando você parar de fazer nada, é a tua própria consciência que vai pesando e você vai dizendo, puxa, agora eu estou com Jesus, agora eu não vou mais fazer isso, agora é você que falou isso, não fui eu que mandei você não fazer, é você que está fazendo. Por que, pastor Sandro? Porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida, porque agora você é a casa do Espírito Santo, aleluia, e agora Jesus está transformando você. Jesus está transformando você. E à medida em que você vai sendo transformado, você vai ficando diferente dos outros que não estão sendo transformados, porque a gente não percebe a transformação. Entendeu, irmão? A gente, né, irmã Lindomar? A gente não percebe a transformação. Você não percebe. Para você é normal. De repente você fumava, dava umas tragadas ali no cigarro quando você estava na festa, tomando uma cerveja. Agora você já nem na festa não vai mais. Quanto mais aquela cachaça, você já abandonou, já não tem mais. Você já não tem mais desejo de ficar contando piada, você já não tem mais vontade de falar palavrão, você já não assiste mais a novela da Globo, você já não fica mais sentado na frente da televisão assistindo o Jornal Nacional, você já não vota mais no Lula, você vai mudando. Porque você vai percebendo as coisas erradas da tua vida e vai começando a fazer as certas. É uma mudança natural da tua vida isso. Entendeu? É uma mudança natural. Só que as outras pessoas não mudaram. Quem está mudando é só você. Então as outras pessoas é que vão perceber a tua mudança. Oi, Olete, Deus te abençoe. Entendeu? São as outras pessoas que começam a perceber a tua mudança. E aí fala, ih, a irmã Márcia Cortez virou crente, agora tá um saco. Não quer beber mais, não quer fumar mais, não, já tudo para ela agora é pecado. É a primeira coisa que os caras vão fazer de você. Oi, Ana Legramandi, Deus te abençoe. Não é assim, Liliane Krause? Irmã Vânia Queiroz. É assim, irmão. É, o irmão Antônio não torce mais pro Corinthians. A gente até torce, mas agora não tem tanta importância como tinha antes. Entendeu? Você não deixa de gostar, por exemplo, do teu time de futebol. Eu não deixei de gostar do Furacão, não deixei de gostar do Palmeiras. Eu tenho minhas coisinhas aqui, meus cavalinhos, minhas coisas do Furacão, do Palmeiras e tal, mas nem o jogo eu não vejo mais, porque eu não tenho tempo. Às vezes eu vejo, quanto é que foi o jogo? Às vezes eu nem vejo que tem jogo de futebol. Eu só falo do futebol aqui porque eu tô brincando com os irmãos, tô zoando a galera e tal, mas pra mim não faz diferença nenhuma. Entendeu? Sabe uma coisa que eu adorava fazer antes? Ir pescar. Adorava pescar. Vocês não têm noção como eu gostava de pescar. E ia pescar sempre. Nunca mais eu fui. Nunca mais eu fui. Um dia o Espírito Santo falou pra mim assim, ó, filha, agora você não vai mais pescar peixe, agora você vai pescar almas. Deus falou pra mim, irmão, daquele dia em diante, nunca mais eu tive vontade de ir pescar. Perdeu, Tânia? Eu nem sei porque eu não vi. Nem sei.
Entendeu? Eu nem sei. Eu nem vi futebol esse final de semana, não tive tempo. Verdade, pastor Sérgio Rodrigues. Todo mundo vai se afastando. Você vai perder alguns amigos, que na verdade não são teus amigos. Entendeu? Você vai perder aqueles que não são teus amigos, são os primeiros a ir embora. Que estão com você porque você paga cerveja, tá com você porque você faz janta, eles vão jantar na tua casa. Entendeu? Grátis, né? Claro. Que você gosta de fazer festa e daí você compra cerveja, compra churrasco, daí vai aquele bando de gente na tua casa. Quando você para de fazer isso, você perde os amigos. Aí daqui a pouco os caras não vão convidar mais você para ir nos aniversários. Isso aconteceu comigo. Tinha aniversário dos amigos, da galera, não me convidava mais. Porque dizia que eu virei crente e fiquei chato. Daí eu ia lá, agora só falava de Jesus. Ninguém queria saber disso. Eles queriam tomar cachaça, fumar cigarro e falar merda de todo mundo. Entendeu? Então, na verdade, esses caras, eles não são seus amigos. Porque o seu amigo nunca deixa você para trás. Sabia? Quem é seu amigo nunca vai te virar as costas. Sabia? Irmão, quem gosta de você nunca vai virar as costas para você. E você vai aprender isso de uma maneira dolorosa, você vai aprender. Mas você vai aprender. Porque para mim foi doloroso. Eu ficava muito triste porque tinha pessoas que eu gostava de estar perto, e eles foram embora, viraram as costas e nem deram tchau, irmão. Sacou? Ah, o Sandro ficou louco. Ah, o Sandro agora ficou radical, se converteu, Deus o livre. Você não tem noção das coisas que eles não falavam para mim, mas falavam para os outros, né? Entendeu? E é triste porque a gente gosta das pessoas, né? A gente gosta dos amigos. Eu, pelo menos, sempre fui sincero. As pessoas que estavam próximas a mim estavam porque eu gostava deles. Mas foi todo mundo embora. Sabia? Eu ficava triste às vezes, mas o Espírito Santo falava comigo. Sabia? Já naquele tempo, primeiro ano, segundo ano de conversão, o Espírito Santo falava comigo. Dizia, filho, fica frio. Esses não são seus amigos. Eles não são. Então, a gente vai aprendendo com o tempo. Ninguém nasce sabendo tudo. Ninguém nasce sabendo tudo. E vou dizer para você, isso vai acontecer dentro da tua própria família. Entendeu? Liliane, vai. Mas eu vejo isso, irmão, como você fazer uma calda. Quem aqui sabe fazer calda de bolo? Quem sabe fazer? Diga, eu sei, pastor. Quem é boleiro aí? Cadê as boleiras aí? Quem sabe fazer calda de bolo? Quando você coloca a calda para ferver, cadê as boleiras aí? Quando você vai fazer uma calda de bolo, a panela tá cheia, né? Mas à medida que o fogo vai esquentando, o que vai acontecendo? Você vai mexendo, e o fogo ali, ó, né? E você vai mexendo. O que acontece? Era uma panelona desse tamanho, ela fica um pouquinho assim. Não é assim? É assim ou não é? É assim ou não é? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque quanto melhor, menor. É verdade isso. Isso é uma verdade bíblica. Quanto melhor, menor. Sabia? As grandes coisas são guardadas em pequenos frascos. Isso é uma lição que você vai aprender. Os melhores perfumes, irmão, eles estão nos pequenos vidros, não estão nos grandes. Sabia? Os melhores perfumes estão nos pequenos vidros. São os mais caros. Tá entendendo? Eu quero que você aprenda isso com o teu pastor aqui. Porque eu aprendi isso à custa de muita lágrima. Porque eu não tive quem me ensinasse, irmão. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com o Espírito Santo. Por isso eu tô aqui fazendo isso para você. Porque eu não quero que você passe pelo que eu passei. E você sabe que tem duas maneiras de você aprender. A primeira é ouvindo a experiência dos outros. E a segunda é você sofrendo na carne, que foi como eu aprendi. Tá entendendo? É verdade. Então,
é melhor você ter pouco, mas ter valor, do que você ter muito e não ter valor nenhum. Então, eu hoje vou dizer uma coisa para você. Eu tenho muito poucos amigos. Muito pouco. Que eu posso falar, aquela pessoa ali é minha amiga. Eu não estou falando de irmão da igreja, é diferente. E eu quero que você entenda e você vai aprender isso também. Uma coisa é você ter os teus irmãos da igreja. Isso aí é uma coisa. Mas agora que não são da tua igreja, ou são de outra igreja, ou não são de lugar nenhum, que são seus amigos. Vai ser pouquíssimas pessoas. Eu tenho pouquíssimas pessoas que são meus amigos. Que não são da minha igreja. Mas muito poucos. Entendeu? Muito poucos. Eu tenho alguns. Eu tenho. E são os melhores. Foram os que ficaram. Sabia? Os que ficaram, meu irmão, foram os melhores. Porque eu tinha muitos, né? E aí eles foram secando. Ficou só na rapinha da panela. Ficou só alguns só. Dá pra contar nas mãos aqui, ó. Mas só ficou os melhores. Entendeu? Só ficou os melhores. São pessoas que vêm na minha casa, que me ligam toda semana, que conversam comigo toda semana, que me ligam convidando para ir jantar, para ir na casa deles, que não são da minha igreja, são... E toco o telefone, eu fico tão feliz quando eu falo com eles. E falo, não, esse aqui é meu amigo. Pouquinhos, mas são bons amigos. Entendeu? São bons amigos. Então, não é... Ser de Jesus não é uma coisa fácil. Entendeu? Ser de Jesus não é uma coisa fácil. Porque quando você conhece Jesus, eu vou te dar um outro testemunho, o Espírito Santo está me dando uma direção, eu vou caminhar nela, tá? Quando você conhece Jesus, você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, né? Quando isso aconteceu com você, você era tão pequenininho e você olhava para o lado e via grandes vasos, né? Eu acho que você vai se identificar com o que eu vou te falar aqui, porque é uma coisa que aconteceu comigo. Então você era pequenininho, então a gente estava nesse nível aqui assim, de altura, né? Porque a gente acabou de aceitar Jesus, daí vinha aquelas pessoas para orar por nós, aquelas pessoas que profetizavam sobre a nossa vida. Você lembra desse período de conversão? Aí você olhava e, nossa, eles eram assim figuras enormes em Jesus, falava em língua estranha, marchava, profetizava, e você olhava, hein, Marcelo Soares, escuta isso aqui, ó. Aí você olhava e dizia assim, uau, que vaso, nossa, homem de Deus, mulher de Deus, né, grandes vasos, e a gente se sentia tão pequenininho, né? E à medida que a gente foi ficando velho com Jesus, que a gente foi crescendo na graça, no conhecimento, a gente foi crescendo. Foi crescendo. E aquele vaso continuou parado e a gente foi crescendo. Crescendo. E hoje a gente olha eles por cima e a gente vê o que tem dentro. E aí a gente percebe que eles nunca foram nossos amigos. Né? Entendeu? A gente percebe que eles nunca foram nossos amigos. Eles sempre estiveram próximos porque tinham algum interesse. Não é assim? Luzia Santana. Se foi embora é porque não prestava também, né? Não prestava também, né? Jesus vai dar um melhor aí. Não é assim, irmão? Hã? Não é assim? Hein, Aline? É isso aí, guria. Porque quando você tem as coisas, irmão, encosta... Eu costumo brincar, né? Eu brinco aqui, pastor Sérgio, escuta essa aí. Eu costumo dizer aqui que tem uns crentes que são curva de rio. Você conhece? Quando tem uma enchente, ele desce aquela paueira, né? E daí vem na curva para tudo, né? Daí começa a encher daqueles pau, daqueles troços, você passa e fala, meu Deus, olha uma enchente aí, curva de rio. Edivânia. Umas missionárias aí que são os missionários também, né? Que cuidar, abre o olho aí. Entendeu? Eles vêm encostando, irmão. Porque eles encostam porque Deus, você tem grana. Aí eles querem profetizar na tua vida para você dar uma oferta. Aí eles querem vir almoçar na tua casa porque o almoço é gostoso. Entendeu? Vai encostando.
Sacou? É o crente curva de rio, irmão. Ele não pode ver uma aguinha parada que ele encosta. Isso é conversa de pescador, porque quando você vai na curva, tá aquele poço com água parada, é ali que tá o peixe. Entendeu? Só que é o lugar onde se deposita tudo que é ruim. Entendeu, irmão? Então isso vai acontecer com você também. E a gente está dentro ainda do verso de número 21, que diz assim: quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então você tem que ter cuidado também. Né? Tem muita gente, eu vou dizer para você aqui agora, com relação ao seu dízimo, eu vou falar, escute aqui. A Bíblia diz assim, ó, trazei os seus dízimos à casa do tesouro. No Velho Testamento, em Malaquias 3:10, mas no livro de Atos, no capítulo de número 4, do verso, acho que é 26 em diante, não lembro bem, mas depois você pode ler lá, 27, não me lembro. A Bíblia diz assim, já na igreja de Cristo, que os irmãos vendendo as suas herdades, as suas posses, as suas coisas, eles retiravam o preço, que é o dízimo, traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam conforme a necessidade da igreja. Veja como a Bíblia diz que você deve fazer com o seu dízimo, por exemplo. Vou te dar, eu estou na mesma palavra, não saí nem 1 milímetro, e agora eu vou explicar para você por que essas coisas acontecem na sua vida. Então, o seu dízimo, entendeu? Ele deve ser devolvido na sua igreja. E a sua igreja é que deve administrar o seu dízimo. A Bíblia diz isso. Mas tem muito crente que é administrador de dízimo, mesmo o dízimo não sendo seu. Aí sabe o que ele faz? Ele fala assim, pastor, é que tem a missionária fulana, o missionário ciclano, o José Pedro, daí eu pego meu dízimo, divido e abençoo todo mundo. Mas só que você não entende que o dízimo não é seu. E você não tem o direito, biblicamente falando, de fazer isso. Você não pode, segundo a Bíblia, administrar seu dízimo. O dízimo você tem que pegar e devolver na igreja aonde você congrega. Entendeu? Por quê, pastor? Porque senão você cria esses crentes curva de rio. Aí o cara liga para você só para dizer, irmão, eu tenho uma mensagem de Deus para você toda semana. Você já notou? Que essas pessoas a quem você ajuda, a quem você abençoa, toda vez que eles vêm orar para você, eles têm uma revelação. Já percebeu isso? Aí eu pergunto para você, por que Deus fala as coisas só para você, não fala para os outros que estão no lugar só para você? Você não percebeu ainda? Muita missionário que vive disso. Sabia? Ele vive disso, de ficar profetizando para você, deve você dar o teu dízimo para ele. Entendeu? Pastor, mas é que eu tenho que... Você tem que ajudar? Não. O missionário, pastor Sérgio Rodrigues, ele tem que estar ligado ao ministério. Quem tem que manter ele é o ministério, se ele é missionário. Não existe missionário sem igreja, irmão. Entendeu? Não existe. Precisa congregar, Kelly Piccolo. A Bíblia diz que você precisa congregar. Nós temos a igreja virtual, caso você queira. Entendeu? Não existe, irmão. Tem uma irmã de Portugal, que é a minha ovelha agora, que está aqui na nossa igreja, que não tinha igreja, e agora ela congrega aqui na igreja virtual. E ela dizia assim, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, agora está congregando aqui, porque eu era orientada por uma missionária lá do Brasil, de Minas Gerais. E aí, irmão, ela sempre ligava aqui, orava comigo, e daí Deus usava a vida dela, ela profetizava na minha vida, mas era muito legal, Deus falava comigo, e daí ela sempre falava que Deus ia me dar um varão. Totoro, vem aqui, pai, vem. Ela sempre ligava para mim, porque a irmã era solteira, né? Solteirona, morava na Europa, quase que eu falei o país, né? Morava na Europa. Entendeu? Irmã, tô orando, Deus vai te dar um varão. E ela trabalhava na esperança daquela irmã. Que a esperança dela era ser feliz.
A missionária na maldade, isso é maldade. Isso é maldade, irmão. Que a pessoa trabalha na tua esperança. Sabe como é que eu chamo esses caras? Mercadores do pecado. Entendeu? Mercadores do pecado. Porque eles ficam negociando o pecado das pessoas. Escute bem o que eu estou te falando, irmão, porque eu quero que você aprenda. Eu não estou falando que é para você dar o teu dízimo para a minha igreja. Se você não é minha ovelha, eu não quero que você faça isso. Só se você quiser ser minha ovelha. Entendeu? Não. Porque missionária, irmão, é um chamado de Deus. Ah, pastor, eu sou missionário. Deus chamou você? Porque se Deus chamou você, Deus vai levantar alguém para manter teu ministério. Você tem que aprender isso. Ah, não, mas eu sou missionário. Você está na missão ou você está na tua casa? Porque missionário não vive em casa, irmão. Você desculpa eu falar, mas é a verdade. Missionário está na missão. Eu congreguei numa igreja missionária e o meu pastor, sabe quantas vezes eu vi ele? Oi, Gislaine Petri. Sabe quantas vezes eu vi meu pastor? 2 vezes. O filho dele e a sua esposa que gerenciavam a igreja, que estavam fazendo culto. Porque o pastor vivia na Amazônia. Porque ele era um evangelista. Entendeu, irmão? E ele estava lá evangelizando os índios. E 2 vezes por ano ele voltava e ficava 60 dias na igreja e voltava para a obra. Trabalhando na tribo. Ele contava para mim, ele era bem velhinho. Ele andava de calção, sem camisa, descalço no meio dos índios. Ele era escuro igual um índio. Atravessava rio a nada, evangelizando os índios. Isso é missionário. Agora, a pessoa mora na quadra da tua casa, mora aí na cidade, na casa dela, anda orando na casa dos outros e dizendo que é missionário. Isso não é missionário, não. Você desculpa aí. Chamado missionário é chamado para fazer missão. E missão não se faz em casa. Você vai me perdoar. Se você vai se ofender com o que eu vou te falar, mas isso aqui é a verdade. Entendeu? Missão não se faz em casa, irmão. Você me perdoa o que eu estou falando. Tem muita gente que quer viver nas costas de Jesus e não na obra de Deus. E é diferente. É muito diferente. Entendeu? Deus chamou você para pregar o evangelho, mas não mandou você ficar nas costas de ninguém. Entendeu? Eu sempre trabalhei a minha vida inteira, irmão. Nunca fiquei nas costas de ninguém. Você está entendendo? Nunca fiquei nas costas de ninguém. Sempre trabalhei. Eu só parei de trabalhar depois de 6 ou 7 anos que eu estava na igreja. Quando eu abri esta igreja, o Senhor falou, agora você vai sair do teu trabalho e a viúva vai sustentar o profeta. E olha, irmão, que foram muitos anos dirigindo a igreja. Muitos anos. Eu falo isso, dou esse testemunho aqui sempre. Quando eu vim para a igreja, que eu passei a viver da igreja, eu tinha um carro, uma Mitsubishi vermelha nova. Era o meu carro, do meu trabalho. Novinha. Entendeu? Eu ganhava no meu trabalho R$6.000. E ó, faz tempo que eu era assessor político, eu ganhava muito bem. Tinha cargo de comissão na Assembleia Legislativa, ganhava muito bem. Muito bem. Até hoje, você vê o pastor e os caras vêm atrás de mim para trabalhar para eles. Até hoje. Trabalhava de dia e pregava de noite. Trabalhava de dia, pregava de noite, fazia visita final de semana. Entendeu? A minha vida inteira eu trabalhei. Nunca dependi de ninguém, nunca peguei dinheiro de ninguém, até que Deus falou para mim, agora você vai sair do teu serviço e você vai viver da igreja. E vou dizer para você, eu ganhava naquele tempo, irmão, R$6.000 por mês, era o meu salário. E na igreja entrava R$500 por mês. E 300 e pouco era o valor do aluguel, sobrava 200. Acredite vocês quiserem, se não quer acreditar, o problema é seu. Quando eu conto aqui testemunhos que eu passei 30 dias, quase 40 dias na minha casa, tenho muitos testemunhos, comendo só arroz, porque eu não tinha dinheiro para comprar carne, não tinha dinheiro para comprar feijão, não tinha grana. Porque Deus me ensinou, Deus me capacitou.
Entendeu, irmão? No pouco. Eu cresci no pouco. E Deus falava para mim, você está com vontade de comer uma carne? Então você vai orar e eu vou dar para você. E eu orava, irmão. Orava, Jesus. Manda uma misturinha aí, Jesus. E aí Deus mandava uma pessoa lá na minha casa. Lá na minha casa, irmão. Batia lá. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Entendeu? Quantas vezes, irmão? Aqui que mora o pastor Sandro, nem me conhecia. Deus mandou vir aqui trazer uma sacola de mercado, vinha carne, essas coisas todas. Eu fui criado assim, aprendendo a pedir as coisas para Deus. Hoje é fácil se olhar para a minha vida. Hoje, 23 anos depois que Deus me prosperou, que eu cresci, que Deus me abençoou muito, que Deus levanta gente do mundo inteiro para me abençoar, para mandar dinheiro na minha conta. Um monte de gente, irmão. Hoje eu sou um cara muito abençoado, por isso eu ajudo todo mundo que eu posso. Entendeu? Mas eu não fiquei nas costas de ninguém. E sempre Deus usou minha vida como profeta. Sempre Deus usou. Eu sempre fui na casa das pessoas, porque Deus me mandava ir, ia lá, profetizava, falava. Entendeu? Eu fui agora em Porto Alegre, no sábado, e Deus me deu uma mensagem para mim dar para uma pessoa muito importante lá do Rio Grande do Sul, politicamente. Muito importante. Eu encontrei essa pessoa, foi lá, eu encontrei ela, falei, irmão, eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Deus mandou eu dizer para você assim, 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 vai acontecer isso, isso, isso. Nossa, a pessoa chorou muito, falou, meu Deus, pastor, olha que benção, o que eu posso fazer para te abençoar? Nada, que eu não quero nada. Só quero que você me ame. Quero que você ore por mim só. Entendeu? Irmão, tá cheio de comerciante da fé aí. Cheio de comerciante da fé, irmão. Você tem que cuidar com eles. Eu não estou dizendo que você não deve abençoar as pessoas. Eu não estou falando isso. Ok? O que eu estou dizendo é que você tem que ter discernimento. O que eu estou dizendo é que você tem que ter entendimento. Entendeu? Discernimento, entendimento. Você não pode deixar as pessoas te mentir para você, te enrolar. Sacou, irmão? O apóstolo Paulo falava isso. Ele falou, eu aprendi vivendo pouco e eu aprendi vivendo muito. Tá bom, Roberto Ferrari? Obrigado, querido. Entendeu? Tá cheio de mercenário aí, irmão. Tá cheio de gente aí. Tá entendendo? Fazendo live, revelando. Ele vai lendo o nome aqui. Irmão, Deus tem uma revelação para você. Ah, Deus não sei o que. Olha a conta do Pix aí, manda oferta. Tá cheio disso aí, irmão. Você tem que acordar. Quem sustenta o lobo é a ovelha. Eles têm que aprender isso. Entendeu? Tem que aprender isso, irmão. Nós precisamos caminhar segundo a vontade de Deus. Não a sua e nem a minha. Ok? Então nós vamos crescer quando? Quando chegar o momento das coisas acontecerem. Verso 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu e pelo espírito dos demônios expulsa os demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Olha o que Jesus está falando. Agora eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é muito importante. Tá? Isso aqui é muito importante. Quero que você preste bem atenção agora. O assunto passado já ficou para trás, vamos para o próximo. Tá? Então presta atenção aqui no que esse trecho está dizendo. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu. O que eles falavam para Jesus? O Jeremias, seja bem-vindo, querido. O que eles falavam para Jesus, irmão? Eles diziam assim, ó, Jesus, você tem um demônio aí dentro de você. Escute aqui o que eu estou te falando. O que os caras diziam? Jesus, você tem um demônio aí dentro de você. Eu vou ler para você, você pesquisou, mas você não achou, então eu vou ler para você aqui, ó. Você tem que pesquisar na Bíblia, não no Google, irmão. Aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu vou ler para você aqui, ó. Pega a tua Bíblia aí, por favor.
Onde é que tá aqui? 32, olha aqui, ó. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, presta atenção, irmão, no que a Bíblia diz, herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Não precisa procurar no Google, é só você ler a Bíblia. Entendeu? Então, se você não quer dar seu dízimo, beleza, mas ele está aqui de maneira muito clara para que todo mundo veja, entenda e aprenda. Aos pés dos apóstolos. Vendiam as suas casas, as suas herdades. É só você pesquisar, você deve ser uma pessoa inteligente, né? Conhece o português, sabe o que está escrito aí. Entendeu? Pastor Divino Dutra, beijo no teu coração, Deus te abençoe. Ok? Então, a igreja é que não faz a sua obrigação. Porque ela recebe os dízimos, as ofertas e não ajuda as pessoas. Esse é um problema, é outro problema. Mas daí é problema de quem congrega nessas igrejas, não é nosso. Porque a nossa faz tudo que pode por todo mundo. Ok? Vamos continuar aqui no texto. E diz assim, ó. 24. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E ele continua. 26. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. 27. Ninguém pode roubar os bens do valente. Agora eu quero que você preste atenção aqui. Tá? Presta atenção. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente. Eu quero que você preste atenção, verso 27. Você está lendo aí junto comigo? Estão lendo junto comigo? Verso 27. Vamos lá, verso 27. O que está escrito aí? Se não manietar o valente. É isso que está escrito no teu texto. E qual é a palavra? Qual é a palavra, irmão, que está aí na tua Bíblia? Manietar? Qual é a palavra que está aí na tua Bíblia? Você sabe o que significa a palavra manietar? Manietar significa amarrar. Manietar significa amarrar, certo? Então veja o que Jesus está dizendo. Ninguém pode roubar os bens do valente. De quem Jesus está falando? Valente é o demônio, é o bicho, é o pé torto, fedido. Entendeu? Então tem muita gente que diz assim, esse negócio de amarrar demônio, tá amarrado. Isso não existe na Bíblia. Tá escrito aqui, ó. Tô ensinando você. Tá? Tá escrito aqui, ó. Tô ensinando você. Quero que você aprenda onde é que tá escrito que você não pode tirar o demônio de dentro de uma pessoa sem antes amarrá-lo, prendê-lo. Você entendeu? Se você voltar no verso de número 24, você vai ver de novo. Olha lá, ó. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa. Qual é a casa que Jesus está falando? Na vida da pessoa. Porque a Bíblia diz que nós somos a casa do Espírito Santo. Mas quando uma pessoa está endemoniada, ela é a casa do demônio que está nela.
Você entendeu? Esta pessoa é a residência daquele demônio. Aquele demônio habita ali naquela pessoa. E você não consegue arrancar ele de dentro da casa, arrancar, tomar os bens desse valente, sem primeiro amarrá-lo. Por isso, quando você vai, e eu não estou mandando você fazer, eu estou ensinando aqui os pastores, as pastoras, os missionários, as missionárias, os obreiros, diáconos, você que faz a obra de Deus. Por que que muitas vezes você não consegue tirar um demônio de uma pessoa? Porque você não amarrou ele. Você não amarrou ele. E você tem que fazer isso com fé. Quando você põe a mão na cabeça e fala: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu amarro você agora no poder e autoridade do nome de Jesus. Chama o anjo, irmão. O anjo está do teu lado, o anjo de Deus, fala: anjo, amarra os pés desse desgraçado aí, amarra as mãos, amarra o pescoço, prende ele com uma corrente forte agora em nome de Jesus. Ele vai prender. Mateus 21, 22, tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, você recebe, se você tiver fé. Maria José, para você ser minha ovelha, você tem que conversar com as administradoras aí, por favor. Você entendeu, irmão? E vai amarrar ele. Aí quando ele estiver amarrado, ele não consegue mais resistir. Ah, mas eu nunca vi na Bíblia Jesus amarrando um demônio. Tá aqui, irmão. Como é que você nunca viu? Tô te ensinando. Tá aqui, irmão. Arrancar tem que amarrar o bicho primeiro. Eu vou contar uma história para você aí. Aqui na minha cidade tem um centro espírita. E a gente conhece todo mundo. E como eu disse para você, eu me relaciono com todo mundo. E uma vez eu ouvi a chefe desse centro. Estava sentada num lugar jantando, ela conversando, e eu estava do lado, e ela viu que eu estava ouvindo. Ela disse: nossa, essa noite eu tive que levantar de madrugada para desamarrar um monte de espírito. Tive que entrar no mundo espiritual para ir lá desamarrar eles, porque eles estavam tudo amarrado. E eles não conseguiam se movimentar no mundo espiritual. E estavam lá gritando por mim, uma chefe de um terreiro, irmão. E eu comecei a dar risada, ela falou: você tá rindo, né, pastor? Mas eu conheço ela, não é minha amiga, mas eu conheço. Eu disse: tô rindo. Eu falei: eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Por isso que eu tô rindo. Entendeu? Por isso que eu tô rindo. E ela falou: quando vocês amarram eles lá na igreja, começam a orar. E em oração você começa a repreender os demônios que estão ao redor. Escuta isso aqui. Que estão ao redor da igreja. Senhor, eu quero repreender os demônios que estão a 10 quadras daqui agora. Que eles sejam todos amarrados em nome de Jesus. Se você tiver fé, isso vai acontecer. E aí, aonde o demônio está, ele cai amarrado. E você nem sabia disso, né? Agora, você tem que ter autoridade para fazer isso. Você tem que, não é qualquer um. Então, eu não estou recomendando que você faça. Só estou te contando uma história. Entendeu? E daí ela disse que ela tinha que os demônios ficavam gritando, ela tinha que levantar de madrugada, entrar no centro, abrir a sessão espírita dela, para ir lá e desamarrar eles. Entendeu? Então eu vou dizer para vocês, isso aqui funciona, irmão. Isso funciona. Certo, irmão? Isso aqui funciona. Então quando você tiver fé e autoridade, você vai poder fazer isso. Não é só o pastor que faz. Entendeu? Mas você precisa ter autoridade. Por quê? Porque isso aqui é como você jogar uma pedra na cabeça de alguém que está passando na rua. Eu quero que você preste bem atenção no que eu estou te falando. Está passando alguém na rua que você não gosta, você vai lá e dá uma pedrada nele. O que ele vai fazer, irmão? Oi, Sargento Gessé, bom dia, meu queridão. O que aquela pessoa que levou uma pedrada vai fazer? Ela vai vir e vai jogar uma pedra em você. Isso chama-se retaliação. Quando você se levanta no mundo espiritual para bater nos demônios, o demônio vai se voltar contra você. E se você não tiver bala na agulha para aguentar o pau, ele arrebenta você.
Ele bate na tua família, ele bate nos teus filhos, ele manda um endemoniado pegar o carro bêbado, bater no teu carro. Por isso você precisa ter autoridade, você precisa ter cobertura espiritual, por isso você tem que estar congregando na igreja, você tem que ter um pastor que ore por você, você tem que aprender tudo isso. Você tem que estar participando da Santa Ceia, você tem que estar na bênção, irmão. E senão você está enrolado. Então por isso que eu recomendo que você não ande por aí pondo a mão na cabeça das pessoas sem você saber quem é. Tem muita gente que está com a vida arrebentada, que perdeu o casamento, que perdeu o seu trabalho, que vive por causa de retaliação espiritual, porque não sabe o que está fazendo, sai por aí orando por todo mundo, não é orientado, não conhece a Bíblia. Entendeu, irmão? E aí sai por aí orando, vai na casa dos outros orar, faz culto em casa, ora por todo mundo, o diabo vem e arrebenta a vida da pessoa. Porque não tem discernimento, não tem entendimento, não tem conhecimento da palavra, não foi preparado por Deus para fazer isso. Isso não é uma coisa para qualquer pessoa, irmão. Não é uma coisa para qualquer pessoa fazer. Então não saia por aí pondo a mão na cabeça de ninguém. Pastor, mas eu não posso orar pelos meus filhos, pelos teus filhos. Você pode. Dentro da tua casa você tem autoridade. Você é mãe, você é pai, você pode. Tua família, com certeza. Agora, se não é, não se meta. Tem muita gente que me procura. Ah, pastor, eu tô aqui com uma fulana que eu conheci na internet. Escute isso aqui. E ela tá com a vida desgraçada aqui. E eu pensei, por que o pastor não ajuda ela? Porque ela não é minha ovelha, irmã. Por que eu vou me meter onde eu não fui chamado? Para levar pau do diabo? Você tem que aprender isso. Não se meta onde você não foi chamado, irmão. Não se mete aonde você não foi chamado. Você acha que eu não passo na rua às vezes e não vejo pessoas endemoniadas? Você acha que eu não vejo? Pessoas doentes, muitas vezes numa cadeira de roda e é um demônio, e eu estou vendo na rua. Eu vou me meter, irmão? Não é minha ovelha. Por que eu tenho que me meter? A pessoa está na macumba, está ali, está com uma vida torta, na cachaça, na pinga, na prostituição, está cheio de demônio, mas não é problema meu. Se ela quiser mudar, ela tem que ir para a igreja. As pessoas têm liberdade de fazer o que eles quiserem e andar com quem quiserem. Isso não é problema meu. Entendeu? Não é problema meu, irmão. Quando Jesus foi no tanque de Betesda, escute aqui que eu vou te falar. Você acha que não é bíblico o que eu estou te falando? Eu vou te falar. Quando Jesus foi no tanque de Betesda, quantas pessoas Jesus curou? Tinha mais de 5.000 lá. Mais de 5.000 pessoas no tanque de Betesda. Quantas pessoas Jesus curou? Responda para mim. Quantas pessoas Jesus curou no tanque de Betesda? Tinha mais de 5.000 lá. Quantas? Jesus passou, olhou, viu todo mundo lá. Quantas pessoas Jesus olhou e curou? Entendeu? Então, presta atenção, irmão, no que o pastor está ensinando você. Eu estou ensinando você a não sofrer. Eu estou ensinando a você a não carregar um fardo que não é teu. Quem tem pena é galinha. Eu já falei isso aqui para você. Você está entendendo, irmão? Não tem o que você fazer. Você não vai curar o mundo inteiro. Você não vai libertar o mundo inteiro. Eu já tenho falado para você isso aqui. Você tem que aprender, irmão. Entendeu? O Josié Toledo, que está dizendo que é uma heresia o que eu estou pregando. Eu estou lendo a Bíblia para você. Entendeu? A Bíblia diz que toda criatura tem que ouvir a palavra de Deus. Não diz que toda criatura vai se converter. Muito pelo contrário. Jesus diz que tem dois caminhos. Uma porta é estreita e a outra é larga. E a grande maioria vai optar pela larga, mas a larga leva para a perdição. É isso que Jesus diz. Onde é que está escrito na Bíblia que Jesus passava e curava todo mundo? Onde que está escrito isso na Bíblia, irmão? A grande maioria não quis Jesus e não quer Jesus. A maioria não quer Jesus, a maioria quer igreja. Ah, pastor, mas eu sou da minha igreja. Irmão, então, você vai lá na sua igreja. Não é assim que tem que ser?
Eu estou te ensinando aqui a verdade, eu não estou te ensinando religião. A Bíblia diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você está falando de Jesus, quantos ficam para ouvir? Se você colocar um microfone na esquina e falar, irmão, eu quero aqui hoje falar para Jesus, quantas pessoas para ouvir você? Todo mundo para. Nossa, vamos ouvir o pastor, ele quer falar de Jesus, é assim que funciona? A Bíblia diz que Jesus veio para todos, mas nem todos o quiseram. E você tem que entender isso. Ninguém vai para o céu porque é obrigado, irmão. Você não pode obrigar ninguém a crer em Jesus. Quem salva as pessoas é Jesus, não é você. Você tem que entender isso. Então a palavra de Deus, ela está sendo pregada. Nós estamos aqui em 4.700, mais 1.500, mais 1.000, 3.200, 4, 5, 6, 7... 7.500 pessoas nós estamos aqui, 7.700 pessoas nós estamos aqui agora. Você sabe quanta gente tem na internet agora? Quanta gente está na internet agora? Quanta gente está ouvindo a internet agora? Quantos milhões? E olha quantos tem aqui. E ainda assim tem alguns aqui que vêm aqui para falar mal. Para brigar, para encher o saco. É verdade, irmão. Eu não sou hipócrita. Agora, se o pastor Santo estivesse aqui profetizando, tinha 30 mil, 40 mil aqui. Você quer apostar? Irmão, tem uma revelação de Deus para você do que vai acontecer na eleição. Se eu fosse um desses imbecil aí. Entendeu? Quanta gente tinha aí? Irmão, espere. Deus está me revelando. Deus vai... Irmão, tinha milhares de milhares aqui. Mas para ouvir a verdade, são poucos. Para ouvir a verdade, são poucos. Que bom, Fabiana Rezende. Um beijo no seu coração. Deus abençoe você. Entendeu, irmão? São poucos que vêm aqui para ouvir a verdade. A verdade é essa. Jesus disse que poucos vão entrar pela porta estreita. O que é poucos para você? É todo mundo? Entendeu? Então é complicado, irmão. O evangelho não é simples. O evangelho é complicado. A maioria opta por aquilo que acha. Eu acho que não é assim, irmão. Isso é Bíblia. Não é o que você acha. O apóstolo Paulo disse que o evangelho não é de particular interpretação. Ele é para ser ouvido, seguido e aprendido e acabou. Gosta, não gosta, você que se dane. Essa é a palavra. Entendeu? Então você não vai ser curado se você não se converter. Você não vai ser liberto se você não se converter. E quando você ouvir a palavra de Deus, olha a parábola que Jesus disse sobre o rico e o Lázaro. Olha o rico no inferno dizendo, Senhor, manda alguém lá na minha casa para falar para ele que o inferno é verdade. O Abraão disse na parábola de Jesus, falou, não vou mandar ninguém não. Não vou mandar ninguém não. Eles têm a palavra, eles têm os profetas que escutem. Não é isso que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia está aqui porque você não lê. O pastor está aqui pregando porque você não escuta. Entendeu? Então você tem que ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não vem pelo que você acha. Mas eu não... Coitado, irmão. Jesus não faz... A palavra de Deus não é pregada para os coitados. Entendeu? A palavra de Deus é pregada para todos. Todos aqui ouvem a palavra de Deus. Mas poucos querem. Quando o pastor Sandro faz live hoje de tarde, você vai ver. Vai ter 40 mil pessoas na nossa live. Você sabe quantas pessoas assistem o pastor Sandro a cada 48 horas? 500 mil pessoas. A cada 48 horas... A cada 48 horas, 500 mil pessoas assistem a minha live. 500 mil. Quantas tem aqui ouvindo o evangelho hoje? 7. 7 é pouco para 500 mil? Eu te pergunto. 500 mil pessoas me ouvem a cada 48 horas. Isso é estatística.
Agora, dessas 500 mil, quantas vêm aqui de manhã para ouvir, para assistir? Aqui, tá? Se no final do dia tem live nossa aqui de ensino que dá 45 mil, 50 mil em 24 horas. De 500, 10%. Entendeu? Então, quando Jesus disse que muitos vão optar pela larga e poucos pela estreita, será que ele estava falando de 10%? É o que vem aqui para ouvir o evangelho, irmão. É quem está buscando, é quem está se empenhando, é quem está se esforçando. Você entendeu? Então preste atenção, porque eu estou te falando a verdade. Eu não estou mentindo para você, nem te enrolando. E você precisa prestar atenção. E tem muita gente, e você vê aqui acontece isso. A pessoa vem aqui e diz assim, ó, que está falando aí é o demônio. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Olha o que Jesus disse aqui, ó. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e no príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então muita gente que diz que quem fala na minha boca é o diabo, e tem gente que vem aqui para falar isso. Mas a Bíblia diz que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, dizendo que é heresia, e é o Espírito Santo, você já pensou você falar que o Espírito Santo está dizendo uma heresia? Uma heresia é uma maldição, é um anátema. Entendeu? Então, quando você vem dizer que o Espírito Santo é uma heresia, você está pecando contra o Espírito Santo de Deus e você vai para o inferno, porque isso não tem perdão. Amém? Vamos orar que está na hora, já deu horário. Bora. Meu Deus, já passou 15 minutos do nosso horário. Vamos lá? Fecha os olhos aí que eu vou orar por você. Fecha os olhinhos aí. Entendeu? Vamos lá? Vamos lá? Fecha os olhinhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, guarde, livre-nos de todo mal em nome de Jesus Cristo. Papai, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe, abra os nossos olhos para que a gente veja. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente ouça a tua voz. Abre, Senhor, o nosso entendimento, papai, para que a gente possa compreender a pregação do teu evangelho, a tua palavra, para que andemos na tua presença, Senhor, e sejamos abençoados em nome de Jesus Cristo. Que a tua mão, Senhor, poderosa venha sobre a vida de cada um de nós e nós sejamos despertados para o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos no teu coração. Deus abençoe você. Às 2 a gente está de volta do desdobramento. Hoje tem muita coisa para te contar aí. Não deixe de estar aí às 2 horas, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau.